Capítulo 30 A Verdade que Transforma. Página 1. A tensão pairava no ar, densa como a névoa que se acumulava entre os troncos. Ryan segurava o pingente de madeira entre os dedos, olhando confuso, enquanto Clara apontava o dedo para Louise, gritando que ela devia ser presa, chamando-a de ladra e ameaçando chamar as autoridades naquele instante. Antes que qualquer outra pessoa pudesse falar, Ryan ergueu a cabeça, olhou firme para Louise e depois voltou a olhar para Clara com uma expressão inabalável. Sua voz saiu clara, forte e carregada de total convicção. Louise não faria esse tipo de coisa. Eu a conheço. Fez uma pausa breve, e a firmeza aumentou em cada palavra. Há alguns meses ela está aqui, e durante todo esse tempo eu vi quem ela é. Vi sua honestidade, seu respeito, seu jeito simples e sincero. Ela não tem motivos para roubar nada meu, muito menos esconder algo para depois ser descoberto. Eu sei que ela não faria isso. No instante em que essas palavras saíram, a floresta ao redor pareceu respirar. Entre as rachaduras do tronco maior, entre as folhas que ainda secavam, pequenas flores brancas e delicadas começaram a brotar em maior quantidade, espalhando um perfume suave que cortava o cheiro de mofo e umidade. Os musgos escuros, antes quase pretos, ganharam tons mais claros e macios, como se a escuridão estivesse se afastando diante da confiança verdadeira. Clara ficou surpresa, sem saber como reagir diante daquela defesa tão imediata. Abriu a boca para gritar novamente, mas foi interrompida por Dona Marisa, que ergueu a voz com calma, mas com autoridade. Ele tem razão, e vamos ver por quê. Vamos usar a cabeça, Ryan. Vamos lembrar de como foi aquele dia. Página 2. Ela olhou para todos, deixando cada fato ficar claro. Naquele dia, você estava fora da propriedade, trabalhando nos limites da terra. Louise ainda não tinha chegado, não estava em casa sequer. Eu mesma estava na cozinha, ocupada com os afazeres, não passei pelos quartos nem pela sala. Fez uma pausa, deixando a lógica se encaixar. A porta do seu quarto estava fechada, mas quem tinha acesso livre a tudo aqui era só quem já estava presente. Se ninguém mais entrava ou saía, se a bolsa da Louise só chegou horas depois, quem mais poderia ter tido tempo e oportunidade de pegar o pingente e colocá-lo ali, esperando que a culpa caísse em quem não tem nada a ver com isso? Quem fez isso foi ela mesma, a Clara. E antes que Clara pudesse negar, Dona Marisa completou com firmeza, olhando diretamente para Ryan. E além do mais, a verdadeira dona deste pingente é a Louise. Todos ficaram em silêncio, surpresos, e ela explicou devagar para que todos entendessem. Você lembra daquela manhã bem cedo? Ainda estava escuro, mal havia clareado o céu, e estava um dia chuvoso, muito úmido. Eu sabia muito bem que nesses dias a sua dor costumava piorar bastante. Fui até o quarto ver como você tinha passado, temendo que estivesse sofrendo. Quando entrei, encontrei você dormindo de forma tão serena e tranquila, algo que fazia tempo eu não via. Ela fez uma pausa, olhou para o pingente na mão de Ryan e continuou. Foi então que olhei para sua mesa de cabeceira, ali ao lado da cama, e vi este pingente ali, junto com um saquinho de ervas que eu conheço muito bem. Na mesma hora eu soube de quem era. Então fui procurar a Louise, pedir que ela viesse ficar e ajudar com os seus cuidados, pois percebi que o que ela trazia consigo fazia muito bem a você. Ryan olhou para o pingente e depois para Louise, e a confusão deu lugar a um entendimento suave e profundo. Página 3. Clara, percebendo que perdia terreno e que o plano tinha sido completamente desmascarado, logo recorreu à sua arma mais usada, a lágrima e a manipulação. Levou as mãos ao rosto, deixou a voz ficar trêmula e chorosa, e olhou para Ryan como se estivesse profundamente magoada. Se você me ama ainda, Ryan, se você me ama de verdade, você vai acreditar em mim. Acredite em mim, por favor. Por que insiste em confiar nessa coisinha, em vez de confiar em quem passou 6 anos ao seu lado? Ryan deu um passo à frente, e sua voz saiu cortante, sem raiva, mas com uma firmeza que não admitia discussão. Não a chame de coisinha. Ela não é uma coisa, não é um objeto para ser tratada com desprezo. Ela é uma pessoa, tem nome, tem sentimentos e tem uma dignidade que você parece ter esquecido que existe. Clara recuou um pouco, mas logo ergueu a mão direita, estendendo o dedo anelar com a aliança brilhando sob a pouca luz que entrava. Olhou para ele com um misto de desafio e súplica. Então olhe, veja,
eu continuo usando a aliança que você me deu. Você ainda é meu noivo, não é? A gente tem uma história, um compromisso. E a sua? Cadê a aliança que eu te dei? Ryan olhou para a mão dela, depois levou a própria mão ao dedo onde, um dia, também usou um anel. A expressão em seu rosto ficou mais dura, mais séria, como se uma porta que já estava fechada se trancasse de vez. Eu não uso a minha há anos, respondeu ele pausadamente, desde o dia em que você me deixou deitado naquela cama de hospital. Página 4. Ele deu mais um passo, aproximando-se dela, olhando bem no fundo dos seus olhos. Você lembra o que me disse naquele dia, Clara? Lembra mesmo? Falou sem rodeios, como se estivesse explicando algo simples e óbvio. E então, com a voz firme, repetiu cada palavra que ficou gravada em sua memória como uma ferida. Sempre quis construir uma família, viajar, estar ao lado de alguém forte que pudesse me acompanhar em tudo. Cuidar de dores, de limitações, ter que me preocupar com o tempo e com o cansaço, não é o que eu quero. Sou jovem e não posso passar o resto dos meus dias me limitando por causa disso. Clara empalideceu. As lágrimas que antes pareciam verdadeiras secaram de repente, e ela gaguejou, tentando se defender. Não, Ryan, não era assim. Eu não disse isso com má intenção. Eu estava confusa, despreparada, desesperada. Nunca tinha passado por uma situação tão difícil, não sabia o que fazer. Ryan bateu o dedo indicador contra o próprio peito, com força, e a voz ficou mais grave, carregada de toda a dor e da verdade que ele guardou por tanto tempo. Desesperada? Despreparada? E eu, Clara? E eu? Ele apontou para si mesmo, com os olhos queimando de sinceridade. Quem é que ficou imóvel com hastes e parafusos enfiados na perna, sentindo uma dor tão forte que parecia não ter fim? Quem é que acordava todas as manhãs sem saber se um dia voltaria a andar? Quem ficou sozinho, abandonado, sem ninguém ao lado, naquele quarto frio do hospital? Mas aquilo não era nada, tentou ela com a voz fraca. Eu é que teria que ficar aqui, cuidando de você, deixando de viver a minha vida. Página 5. Não era nada? Interrompeu ele, e então disse a frase que marcaria o fim definitivo de tudo. Então saiba, o nosso noivado acabou naquele exato instante. No momento em que você me deu as costas e escolheu ir embora, deixando tudo o que dizia sentir por mim para trás. Ao ouvir essas palavras, a floresta ao redor passou por uma mudança rápida e visível. O tronco maior, que antes tinha casca solta e partes apodrecidas, começou a soltar toda a camada morta de uma vez, revelando por baixo uma madeira forte, lisa e sã, de cor avermelhada e brilhante. As poças de água barrenta ficaram limpas e claras, refletindo a luz do sol que agora conseguia atravessar melhor entre as folhas. Os musgos escuros ficaram macios e de um verde vivo, e as flores brancas se espalharam por todos os cantos, enchendo o ar com um perfume doce e leve. Clara olhou ao redor, assustada, percebendo que tudo ao seu redor mudava à medida que a verdade aparecia. Percebeu também que não tinha mais argumentos, não tinha mais espaço ali. Ryan olhou para ela pela última vez sem raiva, mas com uma indiferença que doía mais do que qualquer palavra dura. Vá embora, Clara. Não tem mais nada aqui para você. Ela olhou para ele, depois para Louise e finalmente para a porta, agora cercada por raízes e árvores que pareciam vigiar cada movimento. Com o rosto vermelho de raiva e frustração, virou-se e saiu, pisando forte sem olhar para trás. Quando os passos dela desapareceram, Ryan virou-se devagar, olhou para Louise e depois para Dona Marisa, e fechou os dedos com mais firmeza em volta do pingente. A floresta continuava ali, mas agora não parecia mais algo sombrio e ameaçador, parecia viva, acolhedora, exatamente como ele sempre brincou que um dia seria. Daqui a pouco a minha casa vai virar uma floresta.